Dia 80, mais um dia de review de Café com Deus Pai. Hoje a mensagem vai ser um pouquinho mais comprida. Provérbios 15:31. Quem ouve a repreensão que dá a vida habitará a vontade entre os sábios. E também eles nos traz, a mensagem do dia sobre discernimento. E ele nos traz ali o Provérbios 13. Provérbios é sempre uma leitura incrível, qualquer um deles é como se fosse um manual para a nossa vida. Ali ele ensina sobre todos os aspectos que a gente precisa entender. Então é um livro de sabedoria muito interessante da gente sempre estar ali lendo, relendo, interpretando. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca o homem desfruta de coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é a fonte da vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Como eu falei há pouco ali, Provérbios, você tem várias e várias lições em que cada uma delas você tem que parar, refletir. Cada um desses versículos que eu li, eles são para ser refletidos, digeridos, entendidos, grandes sabedorias que eles trazem ali. E como a palavra de hoje ela fala sobre o discernimento, eu digo assim, que a palavra ela tem o poder sim. Muitas vezes a gente sofre críticas, às vezes justas, às vezes injustas. E quando a gente sofre críticas justas, elas têm a sua serventia, né? Às vezes elas estão vindo, às vezes elas estão acontecendo para a gente ter um lugar e um espaço para crescer. E às vezes a gente tem sim críticas injustas que não fazem sentido ao que a gente está vivendo ou às nossas intenções. Mas a gente tem que ter o discernimento entre saber o justo e aprender com isso. E também saber que é apenas o idoso e deixar de lado. Porque ela vai ser construída, ela é um instrumento de crescer.
sábio aceita e para a crítica e vê sim está e pensa, por que ela está pensando assim? Às vezes ela não tem um motivo para pensar dessa maneira. Porém, o que eu estou fazendo às vezes está gerando a impressão que essa pessoa sou desse jeito. Então, o sábio sempre usa todas as situações dele a favor. Ele aprender, entender e melhorar ou diminuir para deixar a comunicação sempre mais clara. Porque assim, quando a crítica é feita com amor, ela é feita com uma correção. Quando ela é feita para ferir, ela tem que sim descartar. Então, vamos procurar sempre discernir o que é uma crítica boa, o que é uma crítica ruim, o que as pessoas pensam ou não pensam, elas não devem influenciar na nossa vida. Porque se eu não vivo pelos elogios, eu também não posso viver pelas críticas. Apesar de sempre as palavras ter o poder de, justo ou injustamente, interferir nos nossos pensamentos e nos nossos caminhos, mas a gente tem que procurar sempre o discernimento, para a gente procurar cada vez mais entender e procurar cada vez mais diminuir esses ruídos. E as coisas que são infundadas a gente simplesmente deixar de lado.